alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que vivemos em um mundo que a todo momento quer nos tentar a abandonarmos a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores e perdermos a salvação. Jesus hoje vem a nós com uma palavra de ânimo, quando lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, ele diz assim para nós: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus afirma acertadamente em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus, e em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ela também afirma acertadamente em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim, vamos agora nos aproximar de Deus, o nosso Pai Celestial, em arrependimento e fé, e confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho Jesus Cristo para que morresse por nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou sinceramente os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 50, versículos 1 a 15. Nós que já temos a salvação, Cristo já morreu por nós, ressuscitou, nos garantiu o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Mas diariamente somos tentados pelo diabo, pelo mundo, pela nossa má vontade, a perdermos, a deixarmos de lado a nossa fé em Cristo. E aí o Salmo vem dizer: olha, vocês precisam, para permanecer firmes na fé, viver uma vida de adoração a Deus, buscando a palavra, a oração, a igreja e vivenciando a sua fé no dia a dia. Salmo 50, versículos 1 a 15, o pastor lerá os versículos ímpares da comunidade os pares, e o versículo 15 leremos em conjunto. Fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, nós encontramos em Isaías capítulo 66, versículos 18 a 23, onde Deus, através do profeta, vem falar que Ele vai ajuntar povos, nações, gente para adorá-lo, para viver uma vida dedicada a Ele. Nós somos o povo de Deus, fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação, e agora, como salvos, como filhos e filhas de Deus, adoramos e servimos a Deus com a nossa vida consagrada. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. A Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco,
a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 29, onde o autor de Hebreus fala da nossa luta, a nossa luta por permanecermos firmes na fé em um mundo
materialista, pagão, um mundo que não quer saber de Cristo, e nós vivemos este mundo, somos tentados todos os dias a nos afastarmos de Deus, da palavra, da oração, da igreja e vivermos em pecado. E o autor de Hebreus fala para nós permanecermos em nossa fé, não importa o que aconteça. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos da justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e tremo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
capítulo 13, versículos 22 a 30, onde Jesus nos aconselha a nós mantermos os nossos olhos fixos nele, porque estamos passando por um mundo que a todo momento quer tirar de nós a fé e a salvação. E ele diz: olha, a salvação já foi conquistada, esforcem-se por manter a salvação na vida, no coração de vocês. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor, além disso o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Descansa
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas 13, 22 a 30, ressaltando o tema: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimados irmãos e irmãs, algumas pessoas gostam muito de participar de corridas, de maratonas. Certa vez foi divulgada uma maratona de 40 quilômetros, mas que ninguém saberia o trajeto antes dela começar. O que foi divulgado era que o prêmio para quem conseguisse terminar a maratona seria maravilhoso, um grande prêmio. No dia marcado aparecem então milhares de pessoas para fazer a corrida. Cada um que se inscrevia, no entanto, recebia para correr um poste de madeira de 3 metros de comprimento e muito pesado. Alguns, quando viram aquele poste, disseram: eu não vou correr com um poste pesado, eu vou embora para casa, porque eu pensei que a corrida era tranquila, era uma corrida que eu ia passear, não ia fazer esforço. Foram para casa. Outros se dispuseram a correr pensando no prêmio. Pegaram o poste e saíram carregando aquele poste pesado, mas quando passou alguns quilômetros, eles desistiram, jogaram o poste e pararam a corrida. Outros ainda continuaram a corrida, mas em determinado momento apareceu um homem com um serrote e disse o seguinte: para que vocês estão correndo com um poste grande desse? Cortem o poste pelo meio e vocês vão mais rápido e vão aproveitar mais a corrida. E muitos fizeram isso, cortaram o poste pelo meio. Chegando ao final da corrida, ninguém sabia, mas tinha um precipício para passar. E quando eles viram, o poste de 3 metros dava certinho para ele jogar por cima do precipício e passar por cima dele. Os que correram até o final com o seu poste conseguiram passar e ganhar o prêmio. Aqueles que desistiram ou que cortaram o poste não ganharam a corrida. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele fala uma coisa importante para nós, porque nós também estamos numa corrida. A nossa corrida é a nossa vida por este mundo. E ele diz assim no Evangelho: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. O oposto da corrida, ou a porta que Jesus fala aqui no texto bíblico, é Cristo. A salvação já foi conquistada por Ele, para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador. Jesus mesmo disse em João 15,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também em João 3, 16 a 19, Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Assim, a salvação não está em nós mesmos, em nossos esforços ou em nossas boas obras, mas em Cristo, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. A porta para o céu, que é Cristo, já está aberta. O perdão dos pecados já foi conquistado por Cristo na cruz. Este presente da salvação, que custou tão caro para Deus, o sofrimento e a morte de seu único Filho na cruz, nos é oferecida de graça pela fé em Cristo, como Jesus disse em João 10, 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo.
Agora, na fé em Cristo, somos aconselhados pelo nosso Senhor e Salvador a permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor. O esforçar-se do texto do Evangelho não é para conseguir a salvação, mas para permanecer na fé até chegarmos aos céus, ou, como na história do início, carregar o nosso poste, a nossa cruz, sendo cristãos verdadeiramente consagrados e comprometidos com Cristo, com a sua palavra, com a oração, com a igreja e vivendo a nossa fé neste mundo. Esforce-se por entrar pela porta estreita, porque a porta já foi aberta por Cristo, vivenciando a fé comprometida com Cristo. Comprometimento, nos dias de hoje, é uma palavra que não está muito em uso. As pessoas não querem comprometimento com nada. Elas querem aproveitar a vida sem estresse, sem envolvimento, sem compromisso e sem responsabilidade. Muitos querem ser chamados de cristãos, mas continuam a viver em pecados. Não meditam na palavra de Deus, não oram e muito menos participam da igreja. Mas ai de quem disser que eles não são cristãos. Fé sem comprometimento com Cristo não existe. Aliás, tudo na vida, estimado irmão e irmã, exige compromisso, comprometimento. Trabalho, por exemplo, exige comprometimento. Família exige comprometimento. Até um bicho de estimação que você pega para ter em casa exige comprometimento. Até a diversão exige comprometimento, porque você vai ter que pagar o valor da entrada para um show, ou o valor da entrada para o parque, ou a conta do restaurante. Quando na caminhada de Jesus ele foi perguntado sobre o número de pessoas que vão para o céu, ele não responde a pergunta, mas diz: esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Deste modo, a ênfase não cai sobre o número, mas a quantidade, nem sobre a quantidade, mas sobre a vivência comprometida da fé. Sublinha o empenho, a determinação, a luta contra a tentação e contra o pecado. O reino de Deus não permite relaxamento, negligência, indolência, descuido, desleixo, indecisão e indiferença. A luta por permanecermos firmes na fé é constante e os esforços não podem ser poupados. A salvação exige passagem pela porta estreita que é Cristo, diz Jesus. A resposta à mensagem de Jesus requer uma ação de quem ouve e de quem crê. Ação não por mera obrigação, mas resultado de uma vida que foi transformada pela ação do Espírito Santo. Quando se fala de esforço e empenho, luta, pressupõe-se que existem obstáculos, contrariedades, oposições e conflitos, como Jesus disse em Lucas 14, 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas e dificuldades e aflições, pelo contrário, ele já dizia em João 16, 33, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. A promessa de Jesus para nós cristãos é uma vida eterna feliz no céu. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque a porta já foi aberta por Cristo, vivenciando a fé comprometida com Cristo. A proposta de Jesus para você e para mim exige uma resposta. A aceitação contém uma entrega vivencial. A vida, a palavra de Deus colocada em prática, o ouvir e agir são o movimento de uma fé não de palavras, mas uma fé de vida. A fé é uma força que nos impulsiona a amarmos a Deus e a buscarmos em primeiro lugar a Deus na sua palavra, na oração, no adorar e servir a Deus na igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Desde o nosso batismo, nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo.
A vivência do batismo na vida diária implica em sermos discípulos de Jesus, implica em sermos servos obedientes da palavra de Deus, em sermos a luz de Cristo neste mundo. A vida cristã comprometida implica em dedicarmos a Cristo o melhor do nosso tempo, dos nossos dons e habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus seja anunciada para o mundo inteiro. Estimado irmão e irmã na fé, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque a porta já foi aberta por Cristo, vivenciando a fé comprometida com Cristo. A porta do céu já está aberta por Cristo, mas poucos entram, porque não querem uma fé comprometida com Cristo, não querem comprometimento com a palavra de Deus, com a oração e nem com a igreja. Preferem ou negar a Cristo, ou tentar vivenciar uma fé light, uma fé tranquila, uma fé sem compromisso, ou pior, tentam agradar a Deus e servir ao pecado ao mesmo tempo. Muitos querem seguir a lei do menor esforço no seu relacionamento com Cristo, e por isso têm um relacionamento superficial, sem vida, só de palavras. É como cortar um pedaço do poste da história do início. Chega ao final, você não tem mais forças e não tem mais condições de entrar pela porta estreita e ir para o céu. Não dá certo. Deus propôs uma carreira, uma corrida para você por este mundo. Agora, não importa o que aconteça de bom ou de ruim, importa que nós vamos continuar a seguir a Cristo até chegarmos aos céus. Estimado irmão e irmã, eu não sei como é que está a sua vida e a sua corrida por este mundo, mas eu sei de uma coisa: você, eu e todos os cristãos deste mundo fomos chamados para uma fé genuína, sincera, comprometida com Cristo, com a palavra, com a oração e com a igreja, e isto até a nossa morte. Hebreus 12, 1 e 2 é lindo quando ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Viva a sua fé comprometida com Cristo neste mundo, porque um dia a sua corrida vai acabar. Um dia você chegará ao final da corrida, e lá estará o seu Senhor e Salvador, pronto para lhe dar um grande abraço e dizer para você: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu e viveu uma vida comprometida comigo. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oh
Nós vamos fazer oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pelo teu maravilhoso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. Te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação e agora somos teus filhos e tuas filhas. Que nós possamos vivenciar a nossa fé, que nós possamos ter um compromisso contigo, com a tua palavra, com a oração, com a igreja e testemunhar a nossa fé neste mundo que anda tão perdido e longe de ti. Não deixa, Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afastem de ti e da tua palavra, que possamos juntos continuar a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.